Olá, eu sou a Beatriz. E eu sou o Vitor. Sejam bem-vindos ao canal de Edson Cândido. Olha, hoje a gente vai embarcar numa história, assim, fascinante e muito antiga, né? A da grande migração de espíritos lá do sistema de Capela para cá, para o nosso planeta Terra. Um evento que ficou conhecido como o Exílio dos Capelinos. É isso aí. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar como base, as informações de duas obras bem importantes que tratam dessa jornada toda. Atlântida no Reino da Luz, volume 1, do Roger Bottini Paranhos, e também o clássico Os Exilados da Capela, do Edgar Armond. Então, preparem-se mesmo para uma exploração assim bem a fundo de um passado muito distante, que, segundo essas fontes, moldou demais a trajetória espiritual da humanidade aqui na Terra. A gente vai falar de um mundo super avançado, um paraíso perdido mesmo, e tentar entender por que esses seres acabaram tendo que recomeçar aqui. Exatamente. A nossa conversa vai focar bastante nos motivos, sabe? Por que esse exílio aconteceu e como foi essa travessia, uma migração entre estrelas, né? A gente vai buscar entender não só a história em si, mas o impacto que essa chegada teve aqui na Terra primitiva. A capela fica a 43 anos-luz daqui. Imagina só, uma sociedade onde a tecnologia era tão avançada que as máquinas faziam, quase todo o trabalho pesado, físico. O trabalho das pessoas era mais mental, intelectual. A qualidade de vida, pelo jeito, era incrível. E não só tecnologia, Ele fala de uma natureza linda, um paraíso mesmo, com árvores, flores, pássaros, um cenário que parece perfeito. Mas, como você falou, sempre tem um mas, Onde que estava o problema, então? O problema, olha, estava nos habitantes. Os espíritos de lá, os capelinos, eram intelectualmente super avançados. Tinham muito conhecimento científico, tecnológico. Só que esse brilho todo na cabeça não tinha um correspondente no coração, digamos assim. Moralmente, eles tinham desafios bem grandes. E é aí, que a história do exílio começa. Entendi. Mas antes de falar das falhas deles, qual o contexto disso tudo? Por que um exílio? Por que não podiam, melhorar lá mesmo? Boa pergunta. É que aqui as duas fontes trazem uma ideia-chave, sabe? A da lei do progresso dos mundos, das transições planetárias. A ideia é que os planetas também evoluem, passam por ciclos, grandes provas cósmicas. Quando o mundo chega num nível moral e vibratório mais alto, os espíritos que não conseguem acompanhar, que meio que empacam ou se recusam a evoluir moralmente, eles precisam ser transferidos. Tipo uma mudança de escola cósmica? Se o espírito não está mais na mesma sintonia moral do planeta, ele vai para um outro mais compatível com o estágio dele. Um lugar para aprender o que falta. Exatamente essa lógica apresentada. Mundos como escolas de diferentes níveis. E Capela, ou Tríade, estava passando por um momento desses, de transição, de seleção. Os espíritos que não se encaixavam mais nas novas exigências morais de lá precisavam ir embora. E a Terra, que naquela época era bem mais primitiva, foi vista como o lugar certo para recebê-los. Um mundo de expiações e provas, como as fontes chamam. Certo. Isso leva direto para o ponto principal que a gente queria focar. Quais foram, assim, especificamente as falhas morais que levaram a esse banimento? O que fez esses seres tão inteligentes serem reprovados no paraíso deles? As fontes detalham isso? Detalham sim. O principal pecado, vamos dizer assim, parece ter sido o orgulho, a arrogância. Um sentimento de superioridade enorme dos capelinos. Uma dificuldade de aceitar limites, sabe? De reconhecer hierarquias espirituais acima deles. Eles se achavam o máximo mesmo. Um orgulho que nasceu da própria inteligência deles. Exatamente. Ficaram deslumbrados com as próprias conquistas, com a ciência, com o poder material que eles tinham. Que esse fascínio pela matéria fez eles esquecerem coisas essenciais. Amor, humildade, respeito pelo outro, a conexão com o divino, com Deus. O materialismo e a ambição tomaram conta, sabe? E essa ambição levou a outros problemas. Levou, sim. Egoísmo, cobiça. O que gerou um conflito intenso envolvendo as várias raças daquele sistema, e que terminou em uma guerra de extermínio, onde foram utilizadas armas de destruição em massa.
Aí, segundo o livro, as tais grandes comunidades espirituais, que seriam tipo os diretores do universo, tomaram uma decisão drástica: exilar esses espíritos para um planeta mais primitivo, para que pudessem recomeçar, aprender na marra, talvez. E esse planeta, Era a Terra. bingo, a nossa Terra. E aí tem aquela cena que você mencionou de A Caminho da Luz, né? Do encontro com Cristo antes de virem para cá. Como é isso? É uma passagem bem forte mesmo. Emmanuel descreve que esses espíritos, antes de serem degradados, tiveram um encontro com Jesus. E ele teria mostrado a Terra não como uma cadeia, sabe? Mas como uma oficina. Um lugar de aprendizado, de regeneração pelo trabalho, pela ajuda mútua. Nossa, uma oficina de almas. Que imagem. Poderosa, né? Ele promete que não estariam sozinhos, que ele mesmo viria um dia ao encontro deles, mas também avisa: olha, vai ser duro, vão ser milênios de dificuldade, de saudade daquele lar que perderam, o tal paraíso perdido de Capela, e eles reencarnariam aqui, no meio das raças bem primitivas que já existiam no planeta. Então, como era essa Terra naquela época? O livro entra em detalhes sobre isso? Entra sim. Ele divide a história em 3 grandes ciclos. O primeiro ciclo vai desde a criação do que seria a forma humana básica até a chegada desses capelinos e os grandes cataclismos que, segundo a obra, aconteceram depois. E a criação? Como o livro aborda isso? Pela ciência ou por outra visão? É uma visão bem espiritualista, diferente da ciência que a gente conhece, fala de um pensamento divino que dá origem a tudo, e esse pensamento se manifesta por algo chamado verbo. Para o nosso planeta, esse verbo seria o próprio Cristo. O verbo. Tipo, no princípio era o verbo. Exatamente essa referência. Esse verbo agiria na matéria inicial, organizando, dando forma. O livro descreve a formação da Terra, a criação de uma espécie de molde energético antes do físico, a introdução das primeiras formas de vida e toda a evolução, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar nos primeiros humanos. E o famoso elo perdido entre o macaco e o homem. Como o livro lida com isso? Ele toca nesse ponto. Sugere que o pulo do gato, sabe? A aquisição da razão, da inteligência abstrata, não aconteceu aqui na Terra, fisicamente falando. Como assim? Aconteceu onde, então? Citando Emmanuel de novo, o livro propõe que essa transformação aconteceu fora do plano físico denso, talvez em planos espirituais ou mundos próximos. Entidades espirituais teriam como que instalado a razão no tipo de animal mais evoluído da época. Uau! E os capelinos entram aí? Aí que tá. Os exilados de Capela, que o livro chama de raça adâmica, é um termo simbólico, né? Teriam chegado depois disso. E eles ajudaram a aperfeiçoar biologicamente os humanos que já estavam aqui. O livro descreve esses humanos primitivos como algo parecido com o Pithecanthropus erectus. Então já existiam humanos aqui, mas bem primitivos, e os capelinos vieram dar um upgrade. Mais ou menos isso. Como que bilhões de espíritos saíram de Capela e vieram para a Terra? O que deu o start na migração foi o aparecimento de um corpo celeste diferente lá no céu de Capela. Ele chama de astro intruso ou, de um jeito bem significativo, astro higienizador. Higienizador, tipo um faxineiro cósmico? Exato. Essa é a ideia. Um astro para limpar o sistema de Capela daqueles espíritos que não pertenciam mais ali. Ele descreve como uma bola de fogo gigante que, quando se aproximava, tinha um efeito meio hipnótico, sedativo naqueles que iam ser exilados. E o que aconteceu quando esse astro passou? Olha, segundo a narrativa do Paranhos, para os exilados que ainda estavam encarnados lá em Tríade, a passagem do astro foi terrível. Causou a morte física de todo mundo, na hora. Um desenlace coletivo instantâneo. Quer dizer, todos que iam ser exilados e ainda tinham um corpo físico morreram naquele momento. Meu Deus! Uma morte em massa programada. E os espíritos? Os que morreram na hora e os que já estavam no plano espiritual esperando. Então, todos eles foram atraídos de um jeito irresistível para esse astro higienizador. Ele funcionou como um portal interdimensional gigantesco, ou um veículo cósmico mesmo.
Os espíritos foram tipo sugados por uma força magnética muito forte. O Paranhos descreve cenas de medo, desespero, de gente sem entender nada sendo arrancada do lar. Uma viagem forçada, então. E essa viagem, de Capela até aqui para o nosso sistema solar, como foi? Demorou muito? Pelo contrário, a descrição é de uma velocidade absurda, tipo velocidade do pensamento. Em segundos, essa multidão de espíritos foi transportada através de dimensões, ou, sei lá, do hiperespaço, lá de Capela direto para a órbita da Terra. Mas isso parece tão caótico, tão violento. Tinha alguma organização por trás disso tudo? Apesar de ter sido uma experiência horrível para os exilados, todo esse processo foi super planejado, coordenado, supervisionado por espíritos muito elevados. Ele fala dos arcanjos, que seriam tipo administradores cósmicos de sistemas estelares. Eles garantiram que a migração acontecesse dentro de uma ordem, com segurança para os próprios exilados, apesar da dor da separação, do medo do desconhecido. Não foi um acidente, foi uma ação planejada dentro das leis cósmicas, entende? Entendi. Um processo cósmico organizado, mas doloroso para quem passou por ele. E aí, essa multidão chega aqui, na órbita da Terra. Como é que as fontes descrevem o nosso planeta naquela época? Com certeza não era o paraíso que eles deixaram para trás. Não mesmo, longe disso. As duas fontes pintam um quadro bem sombrio da Terra primitiva. Um mundo de expiações e provas, denso, pesado vibracionalmente. O Arma onde fala que o planeta era habitado por uma humanidade bem no começo, com tipos descendentes de linhagens antigas, como os lemurianos, talvez até formas mais primitivas como o Neandertal. E os corpos físicos aqui eram grosseiros, sabe? Muito menos sutis que os corpos que eles tinham lá em Capela. E esses exilados? Apesar dos problemas deles, eles tinham alguma tarefa aqui? Ou era só para sofrer e pagar pelos erros? Tinha uma missão dupla, segundo as fontes. A primeira era pessoal, a redenção. A Terra era o lugar rude, difícil, que eles precisavam para aprender na marra as lições de humildade, fraternidade, amor, que eles tinham ignorado lá. Mas tinha também uma missão coletiva. Eles tinham que ser tipo um fermento para o progresso da Terra. Usar o conhecimento intelectual deles para ajudar a humanidade primitiva a evoluir, para civilizar, para serem tutores. Uma missão nobre, mas imagina a dificuldade de se adaptar. O Paranhos usa aquela comparação ótima. Eram pilotos de Fórmula 1 dirigindo carros velhos. O choque deve ter sido gigante. Brutal. O choque vibracional, sabe? Entre a frequência deles, mesmo desequilibrada moralmente, e a densidade da Terra primitiva foi tremendo. E isso teve consequências sérias, físicas e psicológicas. As duas fontes falam disso. Muitos, quando encarnaram nesses corpos terrestres mais toscos, tiveram deformidades, doenças esquisitas, distúrbios mentais profundos. A saudade do paraíso e a dureza do exílio criaram traumas enormes. O Paranhos até fala que surgiram doenças novas mesmo em Atlântida, um lugar que ele diz que era mais sutil. O que era essa Atlântida na visão dele e por que as doenças lá? Isso é interessante. O Paranhos faz uma distinção. Ele diz que aqueles capelunos com erros mais leves ou mais arrependidos tiveram tipo um pouso mais suave. Encarnaram primeiro em Atlântida. Mas olha só, ele não descreve a Atlântida como um continente físico aqui na nossa dimensão 3D, mas como um reino numa dimensão paralela, mais etérea, semimaterial, sabe? Que existia junto com a Terra. Um lugar avançado que usava uma energia poderosa chamada Vril. Vril? Essa energia misteriosa que falam por aí? E os outros capelunos, os piores? Esses, segundo Paranhos, não tiveram essa moleza. Foram encarnados direto aqui nas partes mais difíceis da Terra física mesmo, sentindo o choque total desde o começo. Sobre as doenças em Atlântida, ele diz que surgiram por causa das mentes doentes e do DNA perispiritual deficitário dos capelinos. Quer dizer, os desequilíbrios morais e psicológicos que eles traziam gravados no perispírito, naquele molde espiritual, acabavam aparecendo como doenças nos corpos mais sutis de Atlântida e depois nos corpos físicos da Terra. Faz sentido dentro dessa lógica. E qual foi o resultado final dessa chegada em massa? Qual o impacto na história da Terra? Foi bom? Foi ruim? Foi uma mistura? Foi, com certeza, uma mistura bem complexa.
um legado de luz e sombra. Por um lado, não dá para negar o impulso que eles deram para a civilização. O Edgar Armond fala de um impulso formidável na construção de cidades, agricultura, pecuária, organização social. O Paranhos liga a chegada deles ao surgimento da raça adâmica. O Armond detalha como esses exilados se misturaram com os humanos primitivos daqui, os lemurianos, e deram origem a novas raças, como a raça ária, que ele diz ter surgido lá no Pamir. Mas a inteligência veio junto com o orgulho e os outros defeitos. Exatamente. Esse é o lado escuro da herança. O Armond é bem claro. Os capelinos, em vez de só elevarem o nível moral dos povos daqui, eles acabaram generalizando as paixões inferiores. Eles trouxeram ou pioraram aqui na Terra o orgulho, o egoísmo exagerado, a sede de poder, a violência mais organizada, mais cruel. Acabaram corrompendo moralmente muitos dos nativos, que eram mais simples. Que ironia triste, né? Vieram para se corrigir de certos erros e acabaram ensinando esses mesmos erros aqui. Isso deve ter gerado muito conflito. Com certeza. O Paranhos descreve bem as brigas, as ambições, as guerras que surgiram, por exemplo, na própria Atlântida, que acabou sendo destruída por causa disso. O Armond fala das lutas sem fim entre as tribos da Terra Primitiva, que ficaram ainda piores com a influência caplina, com a disputa por poder e terra que eles instigaram. É impressionante como essa história toda que as fontes contam parece ecoar em tantas mitologias, tantos textos antigos que a gente conhece. Tem ligação direta. As fontes fazem essa ligação direta, sim. O mito de Adão e Eva, a expulsão do paraíso. Para o Paranhos, seria uma lembrança simbólica, distorcida, desse exílio de Capela, que ficou no inconsciente da humanidade. O Armond liga com a história dos filhos de Deus, que seriam os capelinos, se unindo às filhas dos homens, as terráqueas primitivas, e gerando os gigantes, os Nephilim, lá do Gênesis na Bíblia. E aquelas lendas de deuses que vieram do céu, trazendo conhecimento, tecnologia tipo vril, as pirâmides, seres com asas. O Paranhos sugere que muitas dessas lendas podem ser ecos das visitas do pessoal de Atlântida, já influenciados pelos capelinos, usando a tecnologia deles, as visitas, os ensinamentos, as demonstrações de poder, tudo isso pode ter sido visto como coisa de deuses. Até a crença que existe em quase todo lugar, num Messias, num Salvador. O Armond diz que isso está ligado à promessa que foi feita aos exilados de que um dia, depois de aprenderem a lição e se redimirem, eles poderiam voltar para mundos melhores, quem sabe até para a Capela. Uau! Então, para a gente amarrar essa história toda que essas fontes trazem, a gente tem uma civilização lá de Capela super inteligente, mas que falhou moralmente. Por causa disso, os espíritos de lá foram exilados para uma terra bem primitiva, chegaram aqui com duas missões: se redimir e ajudar o planeta a progredir. Exato. Só que o resultado foi ambíguo. Trouxeram conhecimento, ciência, arte, deram um empurrão no desenvolvimento material e social da Terra. Isso é inegável. Mas junto com essa luz, trouxeram também as sombras do orgulho, do egoísmo, da ambição, do conflito. Semearam aqui os mesmos problemas que causaram a queda deles lá em Capela. Um legado bem complexo que, segundo essa visão, moldou demais a história humana. E isso faz a gente pensar, né, em coisas que são muito atuais. Essa tensão que nunca acaba entre avanço da inteligência, da tecnologia e o progresso da moral, da ética. As consequências que o orgulho, o materialismo exagerado trazem. E essa ideia de que a evolução espiritual muitas vezes vem por caminhos difíceis, por exílios na vida. Sem dúvida. E a responsabilidade enorme que vem com o conhecimento e o poder, né? A forma como a gente influencia quem está em volta, para o bem ou para o mal. Essas histórias, não importa como a gente interprete, se literalmente e simbolicamente como mitos, elas tocam em pontos muito profundos da nossa condição humana. A pergunta que fica é: como isso tudo conversa com os problemas que a nossa civilização tem hoje? E isso me deixa com um último pensamento, sabe? Algo para quem está nos ouvindo refletir, pensando nessa herança toda que o Armond e o Paranhos descrevem, essa mistura de potencial incrível e fraqueza moral que teria vindo de Capela e se misturado com a terra.
Será que os grandes desafios que a gente vive hoje, essa busca sem fim por poder, por controle, os conflitos, as guerras, essa dificuldade enorme de equilibrar progresso material com valores éticos, espirituais, com respeito ao planeta, será que tudo isso não poderia ser, de alguma forma, um eco muito antigo dessa jornada que começou lá em Capela? Que lições dessa saga de queda, exílio e busca por redenção, contada nessas fontes, a gente ainda precisa aprender como coletivo? Será que a gente está conseguindo finalmente quebrar esses padrões de orgulho e egoísmo que levaram ao exílio lá atrás? Ou a gente corre o risco de repetir ciclos parecidos, talvez de outras formas? É uma reflexão bem profunda que essa análise convida a gente a fazer.